Então hoje a gente está aqui com o João Marcos. O João Marcos ele é tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a gente vai estar entrevistando um pouco ele, para ver um pouco da visão dele sobre gestão, sobre o Corpo de Bombeiros, sobre carreira profissional como servidor público, esse tipo de coisa. Então, João Marcos, primeiramente, bom dia. Eu queria saber então se você podia contar um pouco sobre a sua trajetória profissional e como que você chegou nesse cargo de gestor no Corpo de Bombeiros. Bom dia, Eduardo. É um prazer estar aqui passando para você e seus colegas um pouquinho de como funciona, né, a organização dentro do Corpo de Bombeiros. Meu nome é João Marcos, eu tenho 28 anos, sou irmão do Eduardo, estou no Corpo de Bombeiros desde 2016, ou seja, estou lá, né, há 9 anos. É até fácil, né? As estruturas administrativas, históricas, né, surgiram basicamente das estruturas hierárquicas militares. A organização, ela é basicamente, né, a mesma coisa. Mas então, João Marcos, você está querendo me dizer que a gente tem soldado, tenente, capitão, major, todos esses cargos dentro do Corpo de Bombeiros, é isso mesmo? Exatamente. A carreira no Corpo de Bombeiros, ela se divide em oficiais e praças. As que são soldados, cabos, sargentos e subtenentes, eles são os profissionais encarregados de realizar o atendimento ao público, né, os serviços de execução, como se fossem, né, os funcionários de uma fábrica, para atingir ali o objetivo da nossa corporação. Além da carreira das praças, existe a carreira dos oficiais. A carreira dos oficiais, ela começa ali, né, no segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e os coronéis, que, em vários níveis hierárquicos, né, são os responsáveis por gerir a corporação. Então, João, para ver se ficou claro para mim, né? É como se lá na rua o sargento ele gerisse os soldados. Acima do sargento, o tenente vai gerir vários times de sargentos e soldados. E aí vai só escalando. O capitão, então, vai gerir os tenentes, depois o major vai gerir os capitães. E por aí vai até chegar no coronel, que ele é o gestor da organização como um todo dentro do Estado, né? Os coronéis, hoje, fazendo analogia às empresas, né? Eles são os diretores e vice-presidentes. Eles são responsáveis ali pelas gerências a níveis estratégicos da corporação. Para uma corporação de 6 mil bombeiros, que é o que a gente tem, né, no Estado de Minas Gerais hoje em dia, nós temos 15 coronéis que fazem a gestão a nível estratégico. Existe um comandante-geral que é a figura máxima, né? Ele, né, é o CEO. O CEO, ele fala assim, da cabeça dele, né? Eu quero que a minha corporação seja assim, assim, assado, dá as suas sugestões de como que a gente pode fazer para alcançar, né, aquele objetivo, aquele planejamento, onde a gente queira chegar. Porém, quem vai destrinchar, quem vai bater a cabeça, né, nas estratégias e tudo mais, serão os demais gerentes com suas equipes. Legal. Ô, João, então pelo que eu entendi, vocês têm os profissionais destinados à parte de gestão e os profissionais destinados à parte de rua. Então o praça e o oficial, eles prestam o mesmo concurso e aí os primeiros colocados, ou você escolhe, como que funciona isso? Existem dois concursos diferentes, o concurso para as praças e o concurso para os oficiais. Para as praças, o soldado, né, ele participa de um treinamento de 9 meses. Quem presta o concurso para os oficiais, são 3 anos de formação. É considerado hoje, né, um curso superior. Então no primeiro ano, a gente executa os serviços, né, de um soldado, como a gente está chegando agora, está aprendendo. Então no primeiro ano é muito focado nisso, saber atender na rua. Quando a gente entra na corporação, a gente já sabe que a gente vai exercer uma função de gerência ali, de liderança, assim que formarmos, porém, nos dão essa experiência de como ser um soldado no primeiro. Legal, porque você já trouxe um gancho que vem muito de encontro com o que a gente estuda, né, nessa disciplina. A gente fala, por exemplo, de autores, né, como Taylor, etc., que eles gostam sempre de padronizar muito os processos, procedimentos e tudo mais, né? E quando você traz essa visão sobre, você fica 3 anos no curso, você se forma em ciências militares e tudo mais, você vê, de certa forma, uma padronização. Então, assim, você fala que tem procedimentos, tem treinamentos que eles vão seguir esses princípios de padronização científica, mesmo numa instituição que não necessariamente está atrelada aí ao mercado de trabalho, a processos industriais, esse tipo de coisa? Exatamente. Nós somos 6 mil pessoas, né? Nós somos 6 mil bombeiros. Dessas 6 mil pessoas, quantas pessoas estão em gestão sua, especificamente, você sabe dizer? Hoje eu chefei uma equipe de 4 militares, porém, já chefei a equipe de 30, equipe de 40. Isso tem a ver com a função que eu estou exercendo hoje. E vários outros treinamentos e cursos que a gente vai adquirindo. Legal, João. É muito legal você trazer esse ponto também, porque ele já vem de encontro com outro tema que a gente aborda em sala de aula. Você citou muito sobre treinamentos, especializações, mudança de gestão, esse tipo de coisa, que vai muito de acordo com aqueles princípios de melhoria contínua. O sistema Toyota, que foi aquele que ficou famoso lá atrás, na linha de produção, etc., o japonês, né, ele fala muito sobre melhoria contínua por meio de, assim, pequenos ajustes e o desenvolvimento de todos os membros dentro da equipe. E eu acho que você conseguiu trazer uma visão legal nessa questão de... A gente, né, nivela o treinamento, fala assim, o que é o básico que todo mundo deve saber a respeito de tudo da nossa corporação. E a gente cobra que essa pessoa, todo mundo saiba o mínimo. Só que a gente sabe que o mínimo não é o ideal. Então, no dia a dia, né, ao longo dos anos, a gente tem dentro da nossa corporação, relacionado, né, ao treinamento contínuo, né, a gente tem, anualmente, nós prestamos a um treinamento físico anual, que é o TAF, onde a gente tem que mostrar que a gente está bem de saúde, correndo, nadando, fazendo barra, para ter um condicionamento físico. O bombeiro precisa ter um bom condicionamento físico. A gente executa também, né, o treinamento técnico e serviço, que é todo dia de manhã, nós chegamos de serviço, tem que ser executado algum tipo de treinamento. Tô falando aí no caso na rua, né? Seja relembrar como funciona algum tipo de material, seja treinar como que a gente vai se preparar para como que a gente vai atender uma ocorrência X, porque existem ocorrências que a gente atende todos os dias. São ocorrências, assim, corriqueiras, simples, às vezes até com nível de complexidade alto, só que como acontece muito, a gente já está preparado. Acidente de moto.
moto, queda idoso caindo em cima de banquinho, tirar gatinho da árvore, essas coisas que a gente atende todo dia. Só que existem, né, algumas ocorrências que não acontecem todo dia, são extremamente perigosas. Ocorrências ali, né, envolvendo produtos perigosos, né, líquidos inflamáveis, líquidos corrosivos, ocorrências envolvendo grandes alturas, né, um trabalhador pendurado num prédio de 100 andares, 100 metros de altura. Então, a gente precisa estar preparado. Então, todo dia a gente separa ali 1, 2 horinhas do dia para estar trabalhando esse daí a nível de equipe, né? A equipe trabalhando para falar assim, ó, se acontecer isso, a gente vai fazer isso. Legal. Alguns tipos de algumas ocorrências que aconteceram, a gente tem esse costume, né? De finalizou uma ocorrência mais complexa, a gente realizar uma reunião um debriefing ali para a gente estar alinhando as coisas, falar o que foi legal, o que não foi, o que a gente vai fazer da próxima vez, o que não vai. Não, legal. Porque a gente adquire muito através da experiência, né? E além, todo ano a gente tem um treinamento com técnicas básicas para relembrar. Porque existe também outra coisa, Eduardo. Existem bombeiros que trabalham na administração, não necessariamente a nível de gestão, mas na administração do bombeiro, e bombeiros que trabalham na rua. E todos esses a gente tem que estar tendo cuidado, porque a qualquer momento a gente pode ser acionado, né, para estar trabalhando. Não, legal. Isso vai bem de encontro, né, com essa parte da melhoria contínua. Um outro ponto que a gente aborda bastante, agora eu já vou até te perguntar de maneira mais direta, eu acho que você vai até ter bastante coisa para falar desse tópico, porque outra questão que a gente vê bastante na nossa disciplina, nessa questão de gestão, é a parte da burocracia. O Max Weber, ele destaca a importância da burocracia como uma estrutura fundamental para grandes organizações, como é, por exemplo, o Corpo de Bombeiro, e ele enfatiza aspectos como hierarquia, que a gente já citou, regras claras, igual a gente já comentou também, especialização. Então, assim, no Corpo de Bombeiros, você sente que tem muito tipo de burocracia? Eu imagino que por ser uma entidade que segue preceitos militares, ela vai ter algumas burocracias, tal qual o Exército, esse tipo de coisa segue, e você entende isso como sendo vantagem, desvantagem, muito desafiador, pouco desafiador? Cada pessoa é de um jeito, né? Só que no Corpo de Bombeiros, por existir a burocracia, por tudo estar escrito como que deve ser feito, como nós somos serviço público, né? O servidor público ele não pode fazer nada além daquilo que está escrito, né? É uma máxima. Enquanto o cidadão normal, ele pode fazer tudo, a não ser o que é crime. O servidor público, né? Ele pode fazer tudo desde que esteja escrito. Então, tudo que é executado dentro do Corpo de Bombeiros, existe alguma normativa que vai regular como que vai ser feito, como que deve ser. Mas eu, particularmente, eu sou muito fã da hierarquia. Por quê? A hierarquia, ela não deixa brecha. Você fala a burocracia, né? Não, a burocracia, mas quando a gente fala de burocracia, eu trago a hierarquia. Ah, tá. As experiências, né, que eu tive de trabalho antes de ser bombeiro, nunca trabalhei em equipe, em empresa, somente fazendo estágio e tudo mais. Porém, me acostumei muito bem, porque é muito mais fácil trabalhar quando as regras são claras. Igual o Eduardo falou, né? Hoje eu estou, né, no cargo de primeiro tenente. Ainda, dentre os oficiais, né, ainda é um nível de gerência muito baixo. O primeiro gestor depois dos praças. É o primeiro cargo depois dos praças. Então, a gente que trabalha, que é o elo de contato do serviço operacional, né, dos executores, e a gente recebe as demandas deles e leva para cima, para o nível intermediário de gestão, e de cima para baixo também. Só que, como é muito claro onde eu estou, qual é o meu nível de gestão, é muito claro até onde que eu posso tomar as minhas decisões. Eu tomo as decisões a nível do meu pelotão ali. Então, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. Só que como existe hierarquia, né, só que eu tenho um chefe acima de mim que ele não está trabalhando só comigo, ele está trabalhando com mais 3 equipes, cada uma com seus problemas, e ele está ali falando, ó, as 4 equipes, cada um tem os seus problemas diferentes, essa daqui precisa ajeitar aqui, essa aqui precisa ajeitar de lá. Então, é claro, a gente sempre tem alguém acima da gente para a gente estar levando as nossas demandas, para estar, né, passando, para resolver aquilo que a gente não pode resolver. Não, legal, João. E assim, eu acho que nesse aspecto a gente pega muito bem essa questão da burocracia, das regras bem claras, né? Eu acho que você ficou bem clara essa questão, que você é bem fã das regras bem claras, e a hierarquia faz parte desse processo, né? Então, João, só pra gente fechar, eu tenho mais uma pergunta pra te fazer, eu acho que a gente até já passou um pouquinho do tempo, mas a conversa tá boa, acho que muita gente aqui da turma, por exemplo, não tinha nem ideia como funciona a corporação como Corpo de Bombeiros, já conseguiu trazer uma visão disso pra gente. A última pergunta que a gente vai fazer, ela é sobre liderança, que é um outro aspecto muito importante que a gente vê durante a disciplina, porque a gente entende a importância de um líder dentro de uma corporação, dentro de um time, dentro de uma equipe, qual o impacto que isso tem. Hoje a gente entende, então, até você mesmo já comentou, que você é de fato um líder, você tem soldados abaixo de você, que você precisa trabalhar eles a diversos níveis. Então, como que você motiva a sua equipe em um trabalho que, no seu caso, por exemplo, de bombeiro, que o pessoal costuma falar, né, que eles são os heróis do mundo real, que eles estão o tempo inteiro correndo risco para que a sociedade não corra, né, para que a sociedade esteja bem. Como que você, então, motiva a sua equipe em casos onde envolve risco de vida e, principalmente, talvez, alta pressão emocional? Porque o bombeiro, até onde eu imagino, ele tem que ser blindado. Porque ele chega numa cena de acidente, ele pode ver pessoas muito machucadas, fraturas expostas, pessoas que, infelizmente, em alguns casos até já perderam a vida no acidente, esse tipo de coisa. Então, como que você, não falando muito sobre como você se sente nessas situações, mas como você motiva o seu time para lidar com essas situações? Eduardo, isso aí é um fato bacana da gente comentar, porque uma coisa que eu tenho plena certeza, que uma equipe
uma equipe que presta, né, de certa forma, um mau atendimento, entre aspas, ou não presta o atendimento que ela deveria estar prestando, 100% das vezes que eu verifico é em relação e culpa do chefe. Às vezes do chefe direto, às vezes ali do chefe a nível intermediário, igual, por exemplo, né, a função que os tenentes exercem, igual quando eu trabalho. Não necessariamente porque é ele que deve ensinar tudo, fazer tudo, cobrar todo momento, mas ele que tem que saber equilibrar a balança. Isso daí é uma coisa, né, uma filosofia de trabalho que eu levo comigo quando eu trabalho com as minhas equipes, que eu falo que a gente tem, né, alguns pilares ali do trabalho para que a gente consiga tirar o melhor proveito de tudo. O primeiro pilar, né, é o bem-estar e a amizade entre as pessoas da equipe. Então, onde eu estou, a primeira coisa que eu sempre faço de chegar, quando eu chego no local, minha primeira função é entender que onde eu cheguei, se eu estou, né, numa função de liderança ali, apesar de eu sou, entre aspas, pai daquele lugar. Então, o pai, a primeira coisa que ele quer com o filho é que o filho esteja bem. Então, antes de iniciar qualquer reforma, qualquer coisa na sessão onde eu chego, eu trabalho para que o ambiente familiar, né, dentro da casa, as coisas estejam tudo bem. Não ter um com briguinha com o outro. Se tem algum tipo de conflito entre as pessoas, a gente tenta resolver, a gente intervém, conversa com um, conversa com o outro. E a gente cria esse ambiente familiar onde a gente está trabalhando. É legal você trazer esse ponto, né, João? Porque, assim, se a gente está numa situação ali de pressão, risco de vida, é sempre bom que a gente esteja com pessoas que a gente confia do nosso lado, né? Exatamente. E a gente tem que ser amigo do, né? Você, igual a gente brinca, né, que a gente tem uma máxima, de perguntar assim, você estaria satisfeito, se você estivesse na folga e precisasse de um atendimento, você estaria satisfeito se o seu colega fosse te atender? Essa questão que a gente sempre traz, né, para relembrar que a gente precisa estar sempre um nível alto aí de desenvolvimento. Aí, Dudu, depois que eu trabalho nessa parte aí da melhoria da relação dentro daquele ambiente, a gente traz na parte da motivação. O serviço público é um pouco complicado. Por quê? O que motiva as pessoas? Dinheiro, né? O que motiva de pessoas no final do ano eu vou ganhar um prêmio, eu vou ganhar uma promoção, eu vou, né, ser promovido e tudo mais. No Corpo de Bombeiro, até as promoções, elas são muito engessadas. Então, existem momentos ao longo de 35 anos de carreira, a cada ano você, né, é promovido, é levado em consideração e tudo mais, todo o serviço que você faz, mas não é imediato. Eu desenvolver um mega projeto aqui nesse momento, uma ideia mirabolante e tudo mais, não é requisito que eu vou ser promovido no final do ano antes da hora de todo mundo. Isso aí não existe. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de motivar. Então assim, como que a gente, né, trabalha, como que eu, pelo menos, trabalho? Eu motivo no dia a dia, não necessariamente que eu vou promover, mas que a gente se organiza para promover um café da manhã, para chegar na parte da manhã, a gente tomar um café bacana, na parte da noite, a gente, né, prepara algum tipo de lanche especial, come junto para ter aquele ambiente ali. A questão da motivação, né, é uma coisa simples e muito importante, né, elogiar no público e reprimir no privado. Beleza, todo mundo se sente bem quando você fala bem dessa pessoa, caso ela feita alguma ação meritória, mas você fale bem na frente das outras pessoas dela. E se for reprimir, falar assim, alguém deu alguma nota, né, alguém deu uns deslizes aqui, pisou na bola em alguma parte, né, do atendimento da ocorrência e tudo mais, a gente não fala isso no debrief, né, a gente chega, conversa, fala, cara, na próxima vez, vamos fazer isso. É valorizar o cara. A motivação, tem gente que, eu pelo menos, né, eu me motivo no momento que, quando há algum tipo de problema, me chamo para estar junto, para estar resolvendo. Saber como que cada um é motivado. Vai ter essa pessoa, né, que a motivação dela é estar sempre ali, junto, fazendo as coisas. Outra pessoa, a motivação dela vai ser, eu quero ficar no meu cantinho aqui, de boa, tranquilo, fazendo só o meu, no meu home office aqui, fazendo os meus trabalhos e tudo mais. Então, a gente motiva dessa forma. No dia a dia, a gente vai, né, o ambiente agradável, Eduardo, é a cereja do bolo. O ambiente transformar onde a gente trabalha num ambiente agradável. E valorizar cada um nesse nível. Eu já tive, né, um exemplo bacana, que eu peguei uma tropa extremamente desmotivada, extremamente fazendo só aquilo que você mandava, se você não mandasse fazer, não fazia nada. Foi um prazo mais ou menos de 6 meses. O povo estava tão motivado que a gente, na nossa folga, ligava um para o outro e falava, vamos para o quartel nadar? Vamos para o quartel fazer um treinamento de combate a incêndio, de salvamento em altura? Então, e tudo com isso, trabalhando primeiro o ambiente, depois a motivação no dia a dia, naquilo que a gente pode estar utilizando, e no final, melhorando o nosso serviço, aumentando o nível de cobrança. E é o mais interessante, porque se você vai aumentar o seu nível de exigência, você estaria, né, cobrando em relação àquilo que todo mundo fazia. Só que se você desenvolveu ali, tecnicamente, toda a sua equipe ao longo de um certo tempo, quando você for cobrar um nível de excelência, já vai estar pareado. João, assim, eu acho que isso que você comentou é verdade. Eu acho que é algo que não se aplica só ao Corpo de Bombeiros, mas a praticamente todas as organizações, já até levando para o encaminhamento final dessa conversa, desse bate-papo. Então, foi uma oportunidade muito, muito legal de trocar essa ideia. Então, agradecer, João, a sua disponibilidade de trocar essa ideia com a gente, conversar com a gente. E é isso. Muito obrigado, então, pela conversa. Se quiser se despedir aí da galera. Eu queria, né, agradecer a oportunidade de estar falando, de estar passando um pouquinho, né, da minha experiência aí para você e seus colegas. E desculpa, viu, professor, pelo tempo que a gente ficou estudando.
Mas eu espero que tenha sido um tempo para conhecer, para saber, né, uma outra realidade, e a gente descobrir que, independente se seja, né, no serviço público, privado, militar, empresa disso, empresa daquilo, o cerne, as coisas são iguais, né? Essa questão da gestão e liderança, em qualquer lugar que a gente tiver, a gente vai lidar com as mesmas emoções humanas, as mesmas expectativas humanas, os mesmos desafios de saber, de pesar, né, o que tem que ser feito e o que eu estou fazendo. E convido, né? Todo ano tem concurso do Corpo de Bombeiros, caso, né, alguém tenha se interessado aí em estar trabalhando com a gente. Estamos aí, né, todo ano de portas abertas. E obrigado, viu, Eduardo, pela oportunidade. Boa formatura, se Deus quiser, né? Tá precisando. Para todo mundo também, que já passou da hora de formar. E aí, qualquer coisa, a gente está aí também para ajudar numa próxima aí. Então valeu, João, muito obrigado pela conversa.